E aí, meu professor, minha professora, seja muito bem-vindo a mais uma aula nesse curso de questão para a prova do cargo de professor da Prefeitura Municipal de Olinda, cuja banca é a IBDO, tá? Eu sou o professor Luiz Paulo, sou professor de Lei Orgânica do município de Olinda, sou cabo da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e aprovado em não sei quantos concursos mais. Estou aqui para te ajudar nessa nova jornada como professor da Prefeitura de Olinda, tá? Estamos na nossa segunda aula de resolução de questão. Eu te peço, se você ainda não viu a nossa primeira aula, para esse vídeo, toma um cafezinho, volta lá na primeira aula, depois volta aqui para a gente ver a segunda aula sobre resoluções de questão. A banca da prova dos senhores e das senhoras é a IBDO. E eu fui ver o estilo da banca e acabei fazendo muitas questões em cima do que a banca pede nesses concursos de prefeitura. É uma banca acostumada em fazer concursos de prefeitura e vou dizer a vocês, com relação à legislação, essa banca é tranquilíssima. Meu professor, minha professora, vem cá. Essa banca é tranquila, tá? Só pelo que você vai ver aqui nesse curso, você não precisa se preocupar, não vai cair diferente. Vai cair somente isso aqui, tá certo? Deixa eu espelhar aqui a minha tela para vocês, tá bom? Pronto, chegamos. Vamos ver o artigo 50. A gente acabou adentrando ali no Poder Legislativo Municipal e daqui a pouco a gente vai para o Poder Executivo, que é importantíssimo, tá? Visto que o professor ele tem vínculo com o Poder Executivo Municipal. Olha para cá. Perderá o mandato, além dos outros casos previstos em lei federal, o vereador, ou seja, hipóteses de perda de mandato de vereador do município de Olinda. Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que a gente leu na última aula. Inciso 2. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizadas pela edilidade, ou seja, pela vereança, tá? Então, ele tem que participar da terça parte das sessões ordinárias da Câmara, a não ser que ele tenha atestado médico, comprovação médica que ele está com algum tipo de doença e tal, ele não perderá o mandato nessa situação de doença comprovada. Mas se não for isso, ele tem que participar, pelo menos, da terça parte das sessões ordinárias da Câmara. Tá certo? Sob pena de perda de mandato. Beleza? Inciso 2. Fixar residência fora do município. Ora, o vereador do município de Olinda ele tem que morar, tá? Dentro do município, para ele observar, ver as mazelas sociais e trazer soluções para as mazelas sociais, tá? Imagine você, um vereador do município de Olinda, morando em Boa Viagem. Não é concebível essa ideia. Então, o vereador ele tem que morar dentro do município. Cometer abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas, tá? Vamos para uma questão, vamos ver como isso cai em provas de concurso. Ó, com relação ao mandato dos vereadores, perderá o mandato, além dos casos previstos na lei federal, o vereador que? Vamos lá, para os casos de perca de mandato de vereador. Vamos dar uma olhada. Ó, deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a quarta parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou omissão, autorizadas pela edilidade. É a quarta parte, meu professor, minha professora. A gente viu lá que é qual? É a terça parte. Então, esse item 1 aqui, ele está errado. Se ele está errado, a gente vai fazer a eliminação. A gente elimina, ele quer os que estão corretos, a gente elimina a gente elimina B, que tem 1, e a gente elimina C, que tem 1. Tudo que tem 1 a gente elimina, porque o item 1 está incorreto. Então, só sobrou apenas o item 3 e apenas o item 1, 2 e 3. Beleza? Fixar residência fora do município. Perde ou não perde mandato? Então, essa questão está correta. Se ela está correta e só sobrou letra A, apenas o item 3,
E letra D, apenas o item 2 e 3, se 2 está correto, então o nosso gabarito é letra D. Vamos ver o 3. Cometer abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Está certo ou não está? Então, nosso gabarito é que 2 está certo, o item 2 está certo e o item 3 está certo. Portanto, letra D é o nosso gabarito. Tranquilo? Professor, mais uma vez, qual é o erro do primeiro item? A quarta parte das seções. O inciso do artigo 50 é bem claro, o inciso 2. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual até essa parte. Tá certo? Então, o gabarito correto está aqui para você conferir. Letra D. Tá fácil, meu professor, minha professora. A lei orgânica é bem simples, né? Não se preocupe não, meus queridos. Se preocupe não. Eu sei que a vida de vocês não é fácil. Professor de português, geografia, história, não tem aquela intimidade com legislação. Então, eu trago material apuradíssimo. Para as senhoras e os senhores, tá? Totalmente gratuito, tá? De coração. Vamos para mais um artigo? Não perderá o mandato o vereador que? Aqui são os casos de não perca de mandato. Tranquilo? Inciso 1. Investido no cargo de secretário municipal. Ou seja, o camarada é vereador, mas o prefeito escolheu ele para ser um secretário de urbanização. Ele não vai perder o mandato de vereador, tá? Investido no cargo de mandato de secretário municipal, diretor de autarquia, empresa pública e fundação, bem como em cargos equivalentes no âmbito estadual e federal. Ou seja, ele pode ser secretário estadual ou ele pode ser ministro do Estado com relação à parte federal, né? Ele não perderia o cargo de vereador. Tá certo? Não perderá o mandato o vereador licenciado por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, nesse caso, no caso de interesse particular, o afastamento não ultrapasse 120 dias, tá? Esse afastamento não poderá ultrapassar 120 dias, tá certo? Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga e de investidura nos cargos ou funções previstas neste artigo, ou de licença de 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 dias, mais de 15 meses, para o término do mandato, tudo de acordo com a legislação federal. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, o vereador pode optar pela remuneração do mandato quando exercido na esfera municipal. Tranquilo? Nesses casos, o vereador não perderá o mandato. Tá certo? Vamos para mais uma questão. Com relação à lei orgânica do município de Olinda, não perderá o mandato. São casos de não perca de mandato. O vereador que? Vamos lá. Investido no cargo de secretário municipal, deputado estadual. Lá tem alguma coisa sobre deputado estadual? Não, né? Se porventura ele é vereador e nas eleições para deputado estadual ele ganha como deputado estadual, ele vai ter que escolher. Ou ele quer ser vereador, ou ele queira ser deputado estadual. Os dois não podem, tá? Então, esse item 1 ele está incorreto. Tranquilo? Se o 1 está incorreto, meu professor, a gente elimina A e a gente elimina C, porque A e C tem 1. Tranquilo? Vamos para mais uma. Licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, interesse particular, o afastamento não ultrapasse 120 dias. Correto, né? Correto. Investido no cargo de secretário municipal, diretor de autarquia, empresas públicas ou fundação, bem como em cargos equivalentes no âmbito estadual e federal. Correto também, né? Ele pode ser secretário municipal, ele pode ser secretário estadual, ele pode ser ministro de Estado. Tranquilo? Nessas ocasiões, ele não perderá o seu mandato. Então, até agora, 2 e 3 estão corretos, tá? 4. Licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse em 100 dias. A gente viu que é quanto? 120 dias, tá? Então, pelo que eu vi aqui,
as questões certas, os itens certos estão 2 e 3. Gabarito seria a letra D. Vamos conferir? Gabarito, portanto, letra D. Casos de não perca de mandato de vereador. Beleza, meu professor, minha professora? Vamos para mais um? Olha, artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Olinda. No caso de morte do vereador, a Câmara Municipal garantirá. Ó, o que a Câmara vai bancar? A cobertura das despesas com funeral, flores, caixão, cemitério, Morada da Paz, Santa Mara, eu não sei. Mas quem vai bancar é a Câmara Municipal, tá? Item 2, cobertura das despesas médico-hospitalar, em caso de doença grave, que o inabilite para o exercício do cargo. Então, nessa hipótese também, a Câmara vai bancar. 3, pensão temporária ao cônjuge, no valor integral do subsídio, até o término da legislatura. Ou seja, vamos dizer que o candidato a vereador ganhou. No seu primeiro ano de legislatura, no meio do ano ele morreu. Falta quanto tempo ainda? A legislatura são 4 anos. Se ele só exerceu 6 meses, faltam 3 anos e 6 meses. Então, veja o que o item 3, o inciso 3 diz. Pensão temporária ao cônjuge no valor integral do subsídio até o término da legislatura. Ou seja, a esposa, o cônjuge, vai ficar recebendo os 3 anos e meio que ficou faltando da legislatura. Ou seja, ele assume no primeiro ano, ele tem 4 anos, tá? Se ele morrer com 6 meses, ainda falta 6 meses e 3 anos. Então, esse tempo vai sair uma pensãozinha para o cônjuge, tá? No valor integral do subsídio de vereador até o término da legislatura. Passou os 4 anos, a Câmara não paga mais. Tranquilo? Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo é extensivo ao prefeito, ou seja, tudo isso aqui é extensivo ao prefeito e ao vice também, correndo das despesas à conta do executivo. No caso, com relação ao prefeito e ao vice-prefeito, que são do poder executivo, que é do poder executivo, as despesas vão sair do cofre do executivo. Tranquilo? Parágrafo 2º. Aos ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-vereadores, fica assegurado o contido no inciso 1 do presente artigo, ou seja, isso aqui, ó, inciso 1, cobertura das despesas com funeral. Aqui, ó, aos ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-vereadores, fica assegurado o contido no inciso 1 deste artigo, ou seja, tudo que foi ex-político do município de Olinda com relação a prefeito, ex-prefeito e vereador, se morrer, tá? O poder público municipal vai arcar com as despesas. Tranquilo? No caso de prefeito e ex-prefeito, ex-prefeito e ex-vice-prefeito, é o poder executivo que vai pagar. No caso de ex-vereador, é a Câmara Municipal que vai pagar. Tranquilo? Parágrafo 3º. O vereador, em função do mandato, não perceberá nenhuma retribuição pecuniária, além das previstas nessa lei orgânica. Tá bom? Vamos ver uma questão, meu professor. Olha para cá. Com relação à lei orgânica do município de Olinda, no caso de morte do vereador, a Câmara Municipal garantirá, exceto, ou seja, existe uma alternativa aqui que a Câmara não garantirá, tá? A que está errada. Cobertura das despesas médico-hospitalar em caso de doença grave, que o inabilite para o exercício do cargo. A Câmara vai garantir ou não vai? Vai. Isso aqui está conforme letra da lei. Letra B. Pensão permanente ao cônjuge, no valor integral do subsídio, até o término de 20 dias após a morte do vereador. Errado. É uma pensão temporária, tá? E ela vai perdurar até o fim da legislatura do vereador. É aquele exemplo. O vereador assumiu a candidatura, assumiu a legislatura. Ele tem 4 anos, tá? Ele morreu com 6 meses, falta 3 anos e 6 meses. A esposa dele, o cônjuge dele vai ganhar a pensão temporária, tá? Relativa até o fim do mandato. Acabou os 4 anos, acabou a pensão, tá? Então, exceto a letra B, que está em desacordo
a legislação da lei orgânica do município de Olinda. Letra C, pensão temporária ao cônjuge, que é a correta, né? No valor integral do subsídio até o término da legislatura, correto. Letra D, cobertura das despesas com funeral. Sim, também a Câmara garantirá, tá? Portanto, gabarito letra B. Tranquilo? Vamos para mais uma? Ó, o presidente da Câmara remeterá ao Tribunal de Contas do Estado até 30 dias de abril do exercício seguinte as contas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, as quais lhe serão entregues pelo prefeito até o dia 30 de março. Ou seja, o prefeito ele tem até o dia 30 de março para mandar as contas relativas ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Tá certo? As contas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, ou seja, o prefeito tem que remeter até 30 de março, tanto as contas do Legislativo como as contas do Poder Executivo. E a Câmara vai remeter isso ao Tribunal de Contas do Estado até 30 de abril. Tranquilo? Então, o prefeito presta essas contas até 30 de março e a Câmara Municipal remete isso ao Tribunal de Contas até 30 de abril. Tranquilo? Vamos ver uma questão sobre isso? Olha para cá. Com relação às contas do Poder Executivo e Legislativo do município de Olinda, assinale a alternativa correta, ele quer a certa. O presidente da Câmara remeterá ao Tribunal de Contas do Estado até 15 de abril. 15 de abril não, meu professor. Até 30 de abril, tá? Questão errada. B. O presidente da Câmara remeterá ao Tribunal de Contas do Estado até 15 de abril, novamente. Errado. E aqui, ó, que serão entregues pelo prefeito até 15 de março. 15 de março também não, 30 de março. É 30 e 30. Letra C. O presidente da Câmara remeterá ao Tribunal de Contas do Estado até 30 de abril do exercício seguinte as contas do Poder Legislativo e do Executivo, as quais lhe serão entregues pelo prefeito até o dia 15 de março, errado, até o dia 30 de março. Tá? Vamos para D. O presidente da Câmara remeterá ao Tribunal de Contas do Estado até 30 de abril do exercício seguinte as contas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, as quais lhe serão entregues pelo prefeito até o dia 30 de março, alternativa correta, conforme letra de lei. Gabarito, portanto, letra D. Poder Executivo. Adentramos ao Poder Executivo, poder este que o professor do Estado é vinculado. Tá? É o Poder Executivo. O prefeito, o professor Lupécio, atual prefeito, será seu patrão. Tá? O Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito, sim, auxiliado pelos secretários municipais, sim, e diretores dos órgãos da administração indireta e fundacional. Tranquilo? Então, o Poder Executivo é pelo prefeito, auxiliado pelos seus secretários municipais e diretores dos órgãos da administração indireta e fundacional. Tranquilo? Vamos para mais uma questão? Conforme a lei orgânica do município de Olinda, o Poder Executivo Municipal é exercido. Vamos dar uma olhada? É pelo governador? Não, né? É pelo prefeito. Poder Municipal? Pelo prefeito. Letra B, presidente. Ora, presidente não, né? Letra C, prefeito, auxiliado pelos secretários municipais e diretores dos órgãos da administração direta e fundacional. O erro disso aqui é muito sucinto, ó. Não é administração direta, é administração indireta, tá? Portanto, letra C está errada. Letra D. O prefeito, auxiliado pelos secretários municipais e diretores dos órgãos da administração indireta e fundacional. Gabarito, portanto, letra D. Tá certo? Professor Iaé, vamos lá? Prefeito, auxiliado pelos ministros municipais. Ora, ministros é só em âmbito federal, né? Ministro de Estado, ministro da Justiça, ministro da Educação. Com relação a município, é secretário. Com relação a Estado, é secretário. Então, o erro é ministro, tá?
Gabarito, portanto, letra D. Vamos para mais um artigo, vamos. O artigo 58. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1 de janeiro do ano subsequente ao da eleição, em sessão solene na Câmara Municipal de Olinda. Parágrafo 1º. Decorrido 10 dias da data fixada pela posse, se o prefeito e o vice-prefeito, salvo por motivo de força maior, reconhecido pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Ou seja, correu 10 dias da data da posse. O prefeito e o vice-prefeito não tomou posse. E não é por motivo de força maior, e nem é reconhecido pela Câmara, aí o cargo vai ser declarado vago, meu amigo. Tá certo? Agora, por exemplo, em caso de atestado médico, chegou a data da posse, não pôde tomar posse. Mas ele está cobertado por um atestado médico. Mas se não existir nenhum tipo de situação, nenhuma situação de caso de força maior, saúde, nada, não tomou posse, 10 dias corridos, tchau. Os cargos serão declarados vagos. Tá ok? Vamos para uma questão. Com relação à lei orgânica do município de Olinda, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1 de janeiro, subsequente ao da eleição, em sessão solene, na Câmara Municipal de Olinda. Corretíssimo, né? Perfeito. Ele quer incorreto. Decorrido 10 dias da data fixada pela posse, se o prefeito ou o vice-prefeito, salvo o motivo de força maior, reconhecido pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Perfeito, conforme letra da lei. Letra C. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 10 de janeiro. Pelo amor de Deus. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1 de janeiro. Tá? Letra D. O poder executivo municipal é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais e diretores dos órgãos da administração indireta e fundacional. Correto. Gabarito, portanto, letra C. Gabarito incorreto. Ele queria a incorreta, a gente deu a incorreta. Tá? Gabarito, portanto, letra C. Vamos para mais uma. Artigo 59. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e o sucederá, no caso de vaga, o vice-prefeito. Professor, o que é impedimento? Impedimento é um obstáculo que faz com que o prefeito não exerça temporariamente. Por exemplo, no caso de uma cirurgia, atestado médico, quem vai substituir ele é o vice-prefeito. O impedimento não é perca do cargo, tá? É um impedimento, problema de saúde. Quem assume? O vice-prefeito. Ou no caso de se ausentar do país, se ausentar do município, em determinada data, quem assume é o vice-prefeito, tá? Impedimento não é causa de perca de cargo, é um impedimento que o prefeito tem, como, por exemplo, condição de saúde, tá? Para o município não ficar sem um chefe do Poder Executivo, então o vice assume no caso de impedimento. Depois, quando o prefeito ficar melhor, ele assume novamente, tranquilo? Agora, suceder é quando o prefeito perde o cargo por algum motivo. Então, o vice sucede ele. Impedimento é que ele está temporariamente impedido. Então, o prefeito vai substituir, o vice substitui. Mas no caso de suceder, de fato, o prefeito perdeu o cargo e o vice assumiu o cargo, tá certo? Em ambas as ocasiões, é o vice-prefeito, tá? O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito, sob pena de extinção de mandato. Ou seja, se ele recusar em substituir o prefeito no caso de impedimento, ele vai ter a perca do seu mandato, porque não pode. O município não pode ficar sem seu chefe municipal. No caso de impedimento do prefeito, tá? O vice tem que assumir. Se ele não quiser, sob pena de extinção de mandato. Tranquilo? Beleza? Compreendido? Vamos para mais uma questão? Com relação à lei orgânica do município de Olinda, quem substituirá o prefeito em caso de morte? É o presidente da Câmara de Vereadores? É o secretário de Planejamento Urbano? É o vice-prefeito? É a primeira-dama? Ou facear novas eleições? Como a gente viu, o vice-prefeito, ele assume no caso de morte
do prefeito. Tranquilo? Vamos para mais um artiguinho, meu professor. Já está acabando a aula, só falta mais 2 artigos. Artigo 60. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, agora é o impedimento dos dois. Lá era só do prefeito, agora é dos dois. Ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara. Tranquilo? Quem assume nesse caso é o presidente da Câmara. Parágrafo único. A recusa do presidente da Câmara, por qualquer motivo, para assumir o cargo, vaga ou não, do prefeito, equivalente à renúncia à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando assim a eleição de outro membro para ocupar o poder, para ocupar como presidente da Câmara a chefia do Poder Executivo. Ou seja, no caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, quem toma posse, quem assume, é o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara disser assim, eu não vou assumir esse pepino, não. Isso é a mesma coisa dele estar dizendo o seguinte, vou renunciar ao meu mandato de presidente da Câmara também, tá? Porque não pode. Aqui, ó. Equivale à renúncia da sua função de dirigente do Legislativo. Se ele recusar assumir a chefia do Executivo, no caso de impedimento do prefeito e vice-prefeito, equivale à renúncia da sua função de dirigente do Legislativo. Tá? Vamos para mais uma questão? Com relação à lei orgânica do município de Olinda, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal. O presidente da Assembleia Legislativa, não. O presidente da Assembleia Legislativa é com relação ao Estado, tá? O secretário de Planejamento, não. É a primeira-dama? Não. É o governo do Estado? Não. É o presidente da Câmara. E caso ele disser assim, não vou assumir, é a mesma coisa dele estar renunciando o seu cargo de dirigente do Legislativo. Tranquilo? Portanto, gabarito letra E. Vamos para mais um inciso, um artigo. O mandato de prefeito é de 4 anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1 de janeiro do ano seguinte do ano seguinte ao da sua eleição. Ou seja, o prefeito toma posse no dia 1 e a legislatura, tá? O mandato dele é 4 anos, podendo ser reeleito para mais um mandato. Não pode ir para 3 mandatos consecutivos, só pode ir para 2, certo? Artigo 63. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderá, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perca do cargo ou do mandato. Ou seja, pode se ausentar o prefeito e o vice-prefeito por mais de 15 dias do município? Pode, desde que essa saída ela seja com a licença da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. Tranquilo? Se não tiver essa licença, é capaz de ele perder o mandato ou o cargo dele. Tranquilo? Vamos para mais uma questão? Com relação à lei orgânica do município de Olinda, o prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período, vamos lá, superior a 20 dias? Não, né? Superior a 30? Não, né? Inferior a 15 dias? Também não, né? Inferior a 5 dias? Também não, né? Superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo ou de mandato. Ou seja, o prefeito e o vice-prefeito podem se ausentar do município superior a 15 dias, sim, com a licença da Câmara Municipal. Tranquilo? Beleza? Gabarito, portanto, letra E. Tá certo? Finalizamos aqui, meu professor, minha professora, a nossa segunda aula de resolução de questão para o cargo de professor do município de Olinda, cuja banca é a IBDO. Espero ter contribuído com você, com o seu aprendizado. Na próxima aula terá a nossa terceira aula de resolução de questão e espero em Deus estar com vocês e contribuir para o tão sonhado cargo público de professor do município de Olinda. Eu sou o professor Luiz Paulo, professor de Direito Constitucional, Direito Penal e Lei Orgânica do município de Olinda, cabo da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, e, querendo Deus, estaremos juntos na próxima aula. Deixa eu fazer um pedido especial. Pegue esse link dessa videoaula aqui do WhatsApp, do YouTube.
Cola nos grupos de WhatsApp de professores e sai propagando, tá? Porque tem muitos professores atarefados, não consegue estar em sala de aula, mas aqui ele vai ter um conteúdo muito bom para ele acertar as questões de lei orgânica do município de Olinda, tá bom? Querendo Deus, estaremos na próxima aula. Beijo, meus professores. Fui. Valeu!